sempre fui muito direta. Então, quando descobri que o telefone do meu namorado policial estava cheio de notificações, repletas de flertes com uma garota da qual eu nunca tinha ouvido falar na vida, fui falar com o Marcos imediatamente. Coloquei o aparelho na palma da mão dele e exigi uma explicação convincente. Depois de alguns segundos de um silêncio perturbador, ele finalmente resolveu falar. É uma jovem que sofre com depressão profunda. Eu a resgatei durante uma ocorrência de patrulha. Ele passou a mão no rosto cansado antes de continuar o relato. Eu admito que acabei desenvolvendo certos sentimentos por ela em algum momento confuso. Mas, Bianca, nós estamos juntos desde a época do ensino médio. Ele respirou fundo, buscando ar. Isso não é algo que eu consiga simplesmente descartar ou jogar fora. Então acrescentou rapidamente com a voz trêmula. Eu prometo que a partir de agora vou manter total distância dela. Olhei fixamente para os olhos de Marcos. Ele parecia realmente sincero. Engoli a dor aguda que estava sentindo e escolhi acreditar piamente nele. O casamento continuaria exatamente como estava planejado no cronograma. Mas no dia da nossa cerimônia solene, tudo saiu completamente do controle. A paróquia estava cheia de convidados elegantes. As pessoas conversavam baixo enquanto esperavam ansiosas o início da celebração. Eu estava parada perto do altar com o vestido de noiva caro espalhado pelo chão de mármore. 4. Nunca imaginei que aquele dia especial pudesse terminar da forma trágica que terminou. De repente, alguns policiais da corregedoria entraram correndo pela porta principal da igreja. Eles foram direto até o Marcos. Um deles falou de forma apressada e grave. Sargento! A Lúcia descobriu sobre o seu casamento secreto. Marcos franziu a testa em confusão. O que aconteceu de errado? O policial respondeu imediatamente sem hesitar. Ela está no topo de um viaduto e está ameaçando se jogar lá de cima. Por um breve instante, o lugar inteiro ficou em um silêncio sepulcral. Então ouvi um pequeno som metálico. O anel de diamante legítimo escorregou da mão trêmula de Marcos e caiu pesadamente no chão. Ele saiu correndo em disparada em direção à porta da igreja. Meu coração disparou violentamente. Marcos! Ele parou por um breve momento. Meus olhos já estavam transbordando de lágrimas. Se você sair por aquela porta hoje, acabou definitivamente tudo entre nós. Ele hesitou apenas por um segundo cruel. Depois foi embora sem olhar para trás nenhuma vez. No fim das contas, ele quebrou a promessa sagrada. O salão da igreja mergulhou em uma confusão generalizada. Os convidados começaram a cochichar e fofocar entre si. Aqueles murmúrios pareciam milhares de pequenas agulhas geladas atravessando meus ouvidos. Nossos pais vieram correndo desesperados até mim. O que diabos está acontecendo? Perguntou minha mãe em prantos. Ele não está de licença hoje por causa do matrimônio? Perguntou meu pai confuso. Quem precisa que ele vá prender ou salvar alguém justo agora? Os pais de Marcos também pareciam em choque e desesperados. O pai dele começou a ligar para o celular dele várias vezes seguidas. Bianca, querida, não se preocupe, disse a mãe dele aflita. Eu vou ligar para ele agora mesmo e resolver isso. O pai dele parecia furioso e envergonhado. Se aquele moleque não voltar imediatamente para este altar, eu mesmo vou quebrar as pernas dele. Mas Marcos não voltou. Um dos colegas de farda dele ainda estava parado na igreja. Ricardo Mendes. Ele estava ali com o rosto muito vermelho, claramente desconfortável com a situação. Bianca! Disse ele baixinho. Eu olhei para ele com desespero. Ricardo parecia sem saber como começar a falar. A Lúcia tem um diagnóstico de depressão clínica grave, explicou ele. Ele suspirou pesadamente antes de continuar. Da última vez que ela tentou atentar contra a vida, o sargento a salvou de uma situação crítica. Eu continuei em um silêncio absoluto. Ele então acrescentou. Ela depende emocionalmente de forma completa dele agora. Fez uma pequena pausa dramática. Só ele consegue convencer aquela garota a recuar. Depois disse seriamente. É uma questão urgente de vida ou morte. Ele baixou o olhar para o chão. O sargento realmente não teve outra escolha ética. Por favor, não guarde mágoa ou fique brava com ele. Ricardo trabalhava na mesma viatura com Marcos há 3 anos. Ele sempre foi muito educado e gentil comigo. Sempre me chamava pelo nome com um sorriso amigável no rosto. Mas naquele momento de vergonha, ele não conseguia nem sustentar o olhar para mim. Eu não sabia quantos segredos sujos Marcos tinha escondido, nem qual era a verdadeira profundidade da relação dele com aquela garota chamada Lúcia. Uma dor física começou a se espalhar pelo meu peito, como uma rachadura se abrindo no gelo fino. Naquele momento, pela primeira vez na vida, eu realmente senti o gosto amargo do que era a traição. O anel de diamante ainda estava jogado no chão. As pessoas passavam apressadas e ele era empurrado cada vez mais para longe, assim como o meu próprio coração. Eu continuava ali estática, vestida de noiva, a cauda longa do vestido espalhada pelo chão sujo. Eu tinha imaginado meu dia de casamento inúmeras vezes em segredo, mas nunca imaginei que poderia ser algo tão humilhante e público. O noivo abandonando a noiva no altar, na frente de uma igreja lotada de convidados por causa de outra mulher instável. 5 horas se passaram, 108 ligações perdidas. Marcos não respondeu absolutamente nenhuma delas. Fiquei olhando fixamente para a tela do celular ligar e desligar até a bateria acabar de vez. A luz do sol atravessava os vitrais coloridos da igreja e projetava cores vibrantes no chão. As cores caíam exatamente sobre meu dedo anelar que permanecia vazio. Os convidados foram indo embora aos poucos, com caras de pena. Confetes estavam espalhados sem sentido, mesas com comida fina quase intocada. De repente, comecei a me sentir muito tonta.
tudo ao redor começou a girar. A última coisa que ouvi foi o choro desesperado e o grito da minha mãe. Quando abri os olhos novamente em uma cama fria, senti o cheiro forte de álcool e desinfetante. Uma enfermeira estava trocando o frasco do soro. Quando percebeu que eu tinha finalmente acordado, falou com muita calma profissional. Agora você tem uma pequena vida crescendo dentro de você. Ela fez uma pequena pausa para o impacto. Você não pode se estressar ou se emocionar desse jeito perigoso. Meu coração parou por um segundo. Você está grávida, Bianca. Fiquei olhando para o teto branco enquanto lágrimas quentes escorriam lentamente para o meu cabelo. Desde o dia em que aceitei a primeira carta de amor de Marcos no campo de futebol da escola. Na faculdade de Direito, quando ele pegou um ônibus de 20 horas de viagem só para me fazer uma surpresa em um fim de semana comum. Até o dia em que ele se formou e se tornou um policial militar. Lembro perfeitamente dos olhos dele brilhando de orgulho enquanto dizia: "Eu vou proteger a sociedade e manter a ordem." Depois, sorriu docemente para mim. "E sempre vou proteger você acima de tudo também." 7 anos de história passaram pela minha mente como um filme em modo acelerado. Quando olhei para o lado da cama de hospital, vi meus pais e os pais de Marcos. Eles não conseguiam esconder a felicidade genuína com a notícia inesperada da gravidez. Meus olhos se encheram de novas lágrimas amargas. Como eu poderia explicar para eles agora que meu relacionamento de 7 anos tinha acabado de forma definitiva? Às 7 da noite, Marcos finalmente apareceu no quarto do hospital. Ele tinha simplesmente desaparecido por 6 horas seguidas. O rosto dele estava pálido. Os olhos estavam cheios de uma culpa pesada. "Bianca, me desculpa por tudo." A voz dele estava extremamente rouca. "A Lúcia... Eu não podia simplesmente deixar ela se matar." Ele respirou fundo, tentando se justificar. "Salvar vidas e servir é o que eu faço por profissão." Engoli o gosto amargo que estava preso na minha garganta seca. Olhei para ele em um silêncio cortante por alguns segundos antes de conseguir responder. "Existem centenas de policiais e negociadores na cidade de Porto Alegre." Falei finalmente com desprezo. "Precisava ser especificamente você?" Marcos passou a mão trêmula pelo rosto, claramente exausto e devastado. Lúcia pediu nominalmente por mim. Ela só falava o meu nome. Senti algo apertar com força dentro do meu peito. Continuei olhando para ele com desdém. Ela escolheu propositalmente o dia do nosso casamento para subir naquele viaduto. Falei devagar para ele entender. E exigiu que fosse você quem fosse lá salvá-la de si mesma. Minha voz tremia de raiva contida. "O que você acha que isso realmente significa, Marcos?" Ele ficou em um silêncio covarde. Eu balancei a cabeça em negação. "Eu não sou nenhuma idiota ingênua." Depois de alguns segundos tensos, ele segurou minhas mãos que estavam frias. A voz dele estava rouca e suplicante. "Bianca, em 7 anos de namoro, eu nunca te pedi nenhum favor difícil." Ele respirou fundo. "Só desta vez eu imploro. Por favor, não transforme este incidente em algo muito maior do que ele realmente é." Senti meu coração apertar ainda mais com a audácia dele. Ele continuou sem noção. "Não torne as coisas ainda mais difíceis para a pobre Lúcia." Eu o encarei sem conseguir acreditar no que eu via. "Ela está em um estado emocional e mental muito frágil agora", disse ele com pena. "Eu realmente estou muito preocupado com a segurança dela. Ela não consegue lidar com nenhum tipo de estresse ou pressão agora." Olhei profundamente para os olhos dele. Ele parecia terrivelmente sincero, e isso doeu muito mais do que se estivesse mentindo. Ele não deveria estar ali pedindo favores para a outra. Ele deveria estar de joelhos pedindo perdão para mim. Mas naquele momento de crise, tudo o que ele conseguia processar era o bem-estar dela. Não na humilhação pública que eu tinha passado na porta da igreja. Não no fato de eu ter desmaiado de dor emocional. Não no motivo de eu ter acabado internada naquele hospital. A única pessoa que ocupava o espaço dos pensamentos dele era a Lúcia. As lágrimas começaram a cair livremente, silenciosas, espalhando pequenas manchas escuras de umidade no lençol branco do hospital. Levei alguns segundos longos para conseguir falar algo. "Tudo bem, Marcos." Marcos soltou um suspiro de alívio imediato que me enojou. "A Lúcia realmente está muito instável psicologicamente agora", disse ele rapidamente. "Agora que ela descobriu sobre o nosso casamento, acho muito melhor adiarmos a festa por um tempo." Meu coração bateu forte de indignação. "Eu vou ajudá-la pessoalmente a começar um tratamento psiquiátrico sério", continuou ele. "Quando ela estiver um pouco melhor e mais equilibrada." Ele hesitou por um momento. "Talvez em uns 3 meses de prazo." Ele me olhou com uma ponta de esperança egoísta. "Só 3 meses de espera. E então finalmente fazemos o nosso casamento, certo?" Eu fiquei olhando para ele com um vazio na alma. 7 anos. Esperei 7 anos por este compromisso. 3 meses a mais não deveriam significar nada na escala do tempo. Mas ao ver a preocupação genuína dele por outra mulher, algo sagrado dentro de mim mudou para sempre. O bebê no meu ventre pareceu reagir à minha tristeza. Senti um pequeno e sutil movimento. Levei a mão protetora ao meu abdômen. 6 semanas de vida. Uma vida inocente crescendo dentro de mim. Nosso filho ou filha. Mas naquele momento de clareza, parecia que aquela vida já não tinha mais absolutamente nada a ver com o Marcos. Retirei lentamente minha mão do toque dele. Minha voz saiu calma, fria e quase sem nenhuma emoção.
Marcos, eu talvez não seja muito boa em lembrar de muitas coisas banais. Ele me olhou confuso e atento. Continuei meu monólogo. Mas eu me lembro com clareza do dia em que você me entregou aquela primeira carta de amor quando tínhamos apenas 17 anos. Um sorriso amargo e triste apareceu no meu rosto. Você estava tão nervoso naquele dia que parecia que caminhava com as duas pernas do mesmo lado de tanta timidez. Ele abaixou os olhos envergonhado. Eu lembro da primeira vez que você segurou minha mão no cinema. Continuei. Sua palma estava completamente suada de nervosismo. Respirei fundo com a memória. Mesmo assim, você não soltou minha mão firme durante 3 quarteirões inteiros até chegar em casa. Minha voz começou a falhar levemente. Eu lembro com detalhes do dia da nossa formatura. Você me abraçou forte e jurou que cuidaria de mim para todo o sempre. Marcos levantou os olhos novamente para me encarar. Eles estavam vermelhos de cansaço e emoção. Você disse que me faria a noiva mais feliz e realizada do mundo. Respirei fundo antes de continuar o golpe final. Durante todos esses anos, você lembrou de cada pequeno e insignificante detalhe sobre os meus gostos. Minhas mãos tremiam visivelmente. Você sempre lembrava que eu odeio cebola e que não suporto gengibre na comida. Uma lágrima solitária escorreu pelo meu rosto. Você lembrava até de preparar chá de ervas quando eu estava com cólicas fortes. Balancei a cabeça lentamente em sinal de adeus. Você sempre lembrava de tudo que era importante para mim. Olhei diretamente no fundo das pupilas dele. Eu sempre acreditei de verdade que você me amava mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Minha visão ficou totalmente borrada. Mas hoje, as palavras ficaram presas na minha garganta. Hoje, eu já não consigo mais sentir nenhum rastro do seu amor por mim. 7 anos de memórias e promessas passaram pela minha mente naquele instante de luto. Os olhos de Marcos também estavam inundados de lágrimas. A garganta dele se moveu com dificuldade antes de conseguir falar. Bianca, mas... Ele hesitou tragicamente. Então disse algo que destruiu o último fiapo de esperança que ainda existia dentro de mim. A Lúcia realmente precisa de mim agora. Apenas isso, ela precisa de mim. Foi o suficiente para eu desistir de tudo. Eu ri com amargura. Uma risada fraca e sem vida, misturada com o sal das lágrimas. Então vá até ela agora mesmo, Marcos. Vá salvar a sua prioridade. Marcos pareceu surpreso com a minha reação súbita, como se não esperasse ouvir aquela permissão fria. Mas no fim, ele não disse mais nenhuma palavra de conforto. Apenas se levantou da cadeira de metal, virou as costas para mim e saiu do quarto do hospital silenciosamente. Na manhã seguinte, bem cedo, comecei a arrumar minhas poucas coisas de hospital. Quando virei a esquina do corredor do Hospital Santa Casa, dei de cara com o Marcos, mas ele não estava sozinho dessa vez. Os olhos dele nem sequer estavam procurando por mim no corredor. Toda a atenção e o cuidado dele estavam voltados para a garota ao lado dele. Ela vestia uma camisola azul de hospital. O rosto estava muito pálido. Primeira Marcos segurava o corpo dela com um cuidado extremo, como se ela fosse um cristal extremamente frágil que pudesse quebrar a qualquer toque. Ela parecia um pequeno animal assustado e indefeso. Então, aquela era finalmente a famosa Lúcia, a mulher por quem ele me abandonou de forma pública no altar. Talvez meu olhar tenha sido intenso ou pesado demais, porque ela me percebeu primeiro no corredor. Imediatamente ela se encolheu e se escondeu atrás das costas largas de Marcos. Os dedos dela se agarraram com força à manga da camisa de policial dele. Só então Marcos virou a cabeça em minha direção. Quando me viu ali, ele franziu a testa. A voz dele saiu impaciente e defensiva. Bianca! A Lúcia está emocionalmente muito frágil e instável agora, não piore as coisas. Ele continuou com firmeza. Qualquer coisa que você queira me dizer ou reclamar, podemos conversar depois com calma em casa. O olhar dele ficou mais sério e duro. Não faça uma cena aqui no meio do hospital e assuste ela ainda mais, por favor. Lúcia colocou a cabeça para fora, timidamente de trás do ombro dele. Bianca, eu e o Marcos realmente não temos nada. Ela parecia muito nervosa e culpada. Por favor, não entenda as coisas de forma errada. Eu apertei com força o papel do exame de ultrassom que estava na minha mão, amassando-o, mas forcei um pequeno e cínico sorriso. Você está pensando e se preocupando demais, garota. Passei por eles no corredor sem parar. Eu só estou indo receber minha alta médica agora, sem olhar para trás, nem por um segundo. Depois de sair da recepção do hospital, caminhei lentamente até a área de faturamento para finalizar minha alta. Eu podia sentir o peso do olhar de Marcos queimando nas minhas costas. Quando terminei toda a burocracia e estava saindo para a rua, ouvi passos apressados e pesados atrás de mim. Ele me alcançou no corredor externo da saída. Bianca, espera, eu... Parei por um segundo apenas por educação. Quando me virei, percebi que ele estava olhando fixamente para algo na minha roupa. Segui o olhar dele para baixo.
Havia uma pequena mancha escura de sujeira ou sangue na minha capa ou sobretudo. Provavelmente era sangue do momento em que desmaiei na paróquia. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa para me justificar, Marcos tirou a própria jaqueta do uniforme e tentou colocá-la sobre meus ombros de forma protetora. Você vai pegar um resfriado neste vento frio. Eu dei um passo brusco para trás, recusando o toque. Ele ficou visivelmente surpreso com a minha reação de repulsa. Então ele estendeu a mão novamente com o casaco. Me dá esse seu casaco manchado? Eu levo para a lavanderia e mando limpar para você. Balancei a cabeça negativamente. Olhei para o casaco dele por alguns segundos frios. Depois caminhei decidida até uma lixeira grande próxima e joguei o meu próprio casaco dentro dela sem dó. Minha voz saiu calma e cortante. Pode jogar fora também? Não me serve mais. Marcos franziu a testa sem entender o gesto. Bianca, o que é isso? Eu continuei. Eu simplesmente não gosto de coisas manchadas ou estragadas. Olhei diretamente no fundo das pupilas dele. Você sabe muito bem que eu sempre fui muito exigente com isso na minha vida. Ele ficou em um silêncio absoluto, porque ele sabia lá no fundo que eu não estava falando apenas daquela peça de roupa. Eu estava falando em metáforas sobre o nosso relacionamento de 7 anos que agora estava manchado para sempre. Antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa para tentar se redimir, eu já estava caminhando novamente em direção ao táxi. Terminei minha saída e fui embora definitivamente do hospital. Não muito longe dali, meu celular que eu tinha carregado vibrou. Era uma mensagem de texto do Marcos. Não fique brava comigo. Eu comprei aqueles doces da padaria central que você tanto queria. Fiquei olhando para a mensagem com um vazio no peito. Quando você chegar em casa, pega eles para você. Eu ri sozinha dentro do carro, uma risada baixa e amarga. Sempre que ele me deixava chateada ou magoada antes, ele fazia exatamente essa mesma coisa previsível. Comprava doces da mesma confeitaria famosa para pedir desculpas baratas. Abri a caixa rosa com o laço quando cheguei na casa vazia. Peguei um pedaço do doce, dei uma mordida pequena. Antes eles sempre tinham sido perfeitamente doces e reconfortantes. Agora só tinham um gosto amargo de cinzas. Naquela noite fria, Marcos não voltou para dormir em casa. Sair de um relacionamento longo de 7 anos doía muito mais do que eu tinha imaginado na teoria. Eu não consegui dormir nem um minuto. Passei a madrugada inteira olhando para o teto escuro. Quando o sol começou a nascer no horizonte, levantei da cama com uma determinação fria e comecei a arrumar todas as minhas coisas em caixas de papelão. O armário estava entulhado de roupas que compramos juntos em viagens. Os 2 moletons iguais com logos da polícia pendurados lado a lado. Porta-retratos sorridentes na estante da sala. Bilhetes românticos colados na porta da geladeira. Cada pequeno objeto parecia carregar uma memória vívida, e cada memória doía como uma facada. Lembrei com clareza do ano em que nos formamos na escola. Marcos tinha acabado de ingressar na academia de polícia. Trabalhava em turnos longos, perigosos e muito cansativos. Mesmo assim, nos raros dias de folga que tinha, sempre vinha correndo me ver, ainda fardado às vezes. Os olhos dele brilhavam de expectativa quando falava do nosso futuro juntos. Bianca, quando eu conseguir juntar dinheiro suficiente para dar a entrada na nossa casa própria, eu vou me casar com você e seremos felizes. 7 anos depois desse juramento, ele apareceu na minha frente segurando uma escritura e um anel de noivado caro. A voz dele tremia de emoção naquele dia. Eu consegui finalmente! Ele sorriu com o rosto radiante. Eu comprei uma casa só para nós 2. A luz do sol de Canoas entrava pela janela naquele dia feliz. Eu o abracei e chorei de alegria por muito tempo nos braços dele. Naquele momento, eu realmente acreditava com toda a minha alma que era a pessoa mais sortuda e amada do mundo inteiro. Nós pintamos as paredes da sala juntos, escolhendo as cores. Montamos cada um dos móveis com nossas próprias mãos. Enchemos a varanda de girassóis amarelos, minhas flores favoritas. Marcos sempre dizia que queria que nossa futura casa estivesse sempre cheia de luz e alegria. Mas agora aquela casa já não parecia mais o meu lar. Parecia um lugar estranho e assombrado. Quando fechei a última caixa de mudança com fita adesiva, o céu já estava completamente claro lá fora. Os carregadores da transportadora chegaram pouco depois do combinado. Começaram a levar as caixas pesadas para o caminhão-baú. Foi então que nossos pais apareceram na porta da casa, com semblantes tristes. Eu ainda não tinha tido coragem de contar todos os detalhes sórdidos para eles.
Então, eles ainda não entendiam por que um casal que deveria estar em lua de mel estava se separando de forma tão repentina e drástica. Meus pais suspiraram pesadamente, mas por respeito não fizeram muitas perguntas difíceis. Você pode voltar para a nossa casa quando quiser e por quanto tempo precisar, disse minha mãe me abraçando. A mãe de Marcos segurou minha mão com força. Ela parecia realmente desesperada e envergonhada pelo filho. Bianca, por favor, eu te peço, dê mais uma chance para o Marcos se explicar. A voz dela tremia de angústia. O que aconteceu naquele casamento foi um erro de percurso, um mal-entendido. Eu não respondi nada. Apenas observei friamente os homens carregando as caixas com a minha vida dentro. Ela continuou insistindo com lágrimas nos olhos. Ele te ama de verdade, Bianca. Ele só ficou confuso com a pressão do momento e da ocorrência. Por favor, pense bem. Antes que ela pudesse continuar o apelo, a porta da frente se abriu com estrondo. Marcos entrou na sala. E ele não estava sozinho, para a surpresa de todos ali presentes. Lúcia estava ao lado dele, quase grudada. Ela vestia a jaqueta de couro particular de Marcos e segurava o braço dele com uma força possessiva, como um gato de rua que finalmente encontrou um dono carinhoso para cuidar. A sala ficou em um silêncio mortal e constrangedor. Todos os olhares de desaprovação se voltaram para os dois na porta. A voz da mãe de Marcos saiu trêmula e carregada de choque. Ela parecia não acreditar no que seus próprios olhos estavam vendo ali. Você realmente traiu a Bianca com essa garota? O pai dele estava literalmente tremendo de raiva contida. Quem diabos é essa mulher que você trouxe pra cá? Marcos não respondeu imediatamente às perguntas dos pais. Ele olhou ao redor da sala com uma expressão vazia. Os olhos dele passaram pelos cômodos agora desprovidos de móveis e decorações. Depois pararam fixos em mim. Então ele perguntou com uma ingenuidade irritante: Você está realmente se mudando? A pergunta de Marcos ficou pairando no ar como um insulto final. Você está se mudando? Ele afirmou, como se ele realmente não tivesse capacidade de entender o que estava acontecendo ali. Como se tudo aquilo fosse apenas uma surpresa inesperada e injusta para ele. Ele estava parado na porta da casa que nós dois escolhemos e construímos com tanto esforço. A casa que pintamos com nossas mãos. A casa que mobiliamos com nossos sonhos. A casa onde planejei criar meus filhos. E ao lado dele estava a mulher por quem ele me humilhou, usando a jaqueta que eu mesma tinha dado de presente a ele. Eu me virei devagar, sentindo o peso do mundo. Minha cabeça ainda doía latejando por causa da noite em claro. Olhei profundamente para os dois intrusos. Lúcia se encolheu imediatamente atrás das costas de Marcos. Ela segurava o braço dele com uma força incrível, os dedos brancos apertando o tecido da camisa dele como se ele fosse o único escudo contra o mundo cruel. Antes que eu pudesse dizer qualquer palavra ácida, o pai de Marcos deu um passo largo à frente. O rosto dele estava vermelho como brasa de tanta raiva. Você ainda tem a petulância de perguntar se ela está se mudando? A voz dele ecoou poderosa pelas paredes vazias. Você tem coragem de entrar nesta casa hoje? Trazer essa garota pra cá e ainda fazer essa pergunta para a mulher com quem você jurou se casar ontem no altar? Marcos piscou algumas vezes, parecendo despertar de um transe. Só então ele pareceu notar que havia uma pequena plateia de familiares decepcionados ali. Ele olhou para as caixas de papelão espalhadas pela sala. Depois olhou para os meus pais com vergonha. Depois para os próprios pais furiosos. A postura dele de policial durão vacilou visivelmente. Pai, por favor, me escuta com calma. Ele respirou fundo, tentando manter a voz firme. Não é exatamente o que parece ser nessa cena. Lúcia apertou ainda mais o braço dele, buscando proteção. Marcos continuou a se justificar. A Lúcia teve uma noite muito difícil e traumática. Ela acabou de receber alta do hospital e não tem absolutamente ninguém ou lugar para ir agora na cidade. Ele apontou para as minhas caixas. Eu só vim aqui pegar algumas coisas básicas antes de levá-la para o pequeno apartamento dela. Depois olhou para mim com mágoa. Eu não fazia ideia de que você estaria desmontando a nossa casa tão rápido assim. Minha mãe deu um passo à frente naquele exato momento de tensão. Eu nunca na vida tinha visto minha mãe tão furiosa e fora de si. Ela apontou um dedo acusador direto para o peito de Marcos. É claro que você não fazia ideia, Marcos. A voz dela tremia de puro ódio. Você nunca sabe de nada que não seja do seu interesse egoísta. Ela continuou o ataque.
Você não pensou um segundo sequer na minha filha quando a deixou abandonada e sozinha no altar, vestida de noiva, na frente de centenas de pessoas que amamos. Você não pensou nela quando ela desmaiou de choque e foi parar em uma cama de hospital. E claramente você também não está pensando nela agora, disse ela com nojo, ao trazer sua amante para dentro da casa que ela construiu com você. Marcos levantou a voz de policial imediatamente, tentando retomar o controle. Ela não é a minha amante, dona Helena. O rosto dele ficou vermelho de indignação. Eu já expliquei 1000 vezes o ocorrido. Ela é uma vítima vulnerável que eu resgatei em serviço. Ele apontou para a garota encolhida. É uma situação crítica de vida ou morte. A Lúcia tem um quadro clínico-psicológico muito sério e delicado. Foi exatamente nesse momento de silêncio que a própria Lúcia resolveu falar. Ela colocou a cabeça para fora de trás do ombro largo de Marcos. Os olhos dela estavam inundados de lágrimas fáceis. Por favor, não briguem ou se odeiem por minha causa, disse ela com uma voz trêmula e doce. Eu sinto muito, muito mesmo pelo que aconteceu com o casamento de vocês. Ela parecia realmente prestes a desabar em choro. O Marcos só estava tentando ser um herói e salvar a minha vida insignificante. Ela enxugou os olhos com a manga da jaqueta dele. Eu não tenho mais ninguém neste mundo cruel além dele. A voz dela ficou ainda mais fraca e melodramática. Se ele não tivesse ido me socorrer ontem no viaduto, eu com certeza não estaria aqui respirando agora. Ela olhou suplicante para todos na sala. Por favor, não culpem ele por ser uma boa alma. Depois disse com convicção. Ele é uma pessoa maravilhosa, tem um coração puro e salvador. O silêncio pesado que veio depois dessa fala foi quebrado apenas por uma risada seca. A minha risada. Todos na sala olharam para mim com surpresa. Eu dei alguns passos lentos à frente. Afastei-me das caixas que continham os restos de 7 anos da minha vida jogados fora. Olhei diretamente no fundo dos olhos de Lúcia. Você é realmente uma atriz impressionante, garota. Minha voz saiu calma, mas carregada de veneno. De verdade, parabéns pelo papel de vítima. Lúcia piscou os olhos, fingindo surpresa e ofensa. Eu continuei meu ataque verbal. Usar a técnica da culpa e do medo para manipular um homem adulto e carente de ser herói? Inclinei levemente a cabeça em deboche. E ainda conseguir fazer isso com essa carinha de anjo injustiçado e vítima inocente do destino? A expressão dela mudou por um breve milésimo de segundo, revelando algo sombrio. Mas logo ela voltou para a mesma casca de aparência frágil. Eu continuei impiedosa. Esse teatrinho de 5ª categoria pode até funcionar com ele ali. Apontei para o Marcos. Afinal, ele tem um complexo de salvador e de herói que cega qualquer bom senso. Depois olhei novamente para ela com asco. Mas aqui dentro desta casa, fiz um gesto largo ao redor da sala vazia. Entre pessoas que realmente nos conhecem e sabem o valor do caráter, ninguém acredita em uma palavra que sai da sua boca. Bianca! Marcos interrompeu meu discurso imediatamente com autoridade. Ele deu um passo à frente, colocando-se fisicamente na frente dela, instintivamente protegendo a vítima de novo. Chega disso agora! A voz dele ficou dura e profissional de policial. Eu já te disse no hospital que ela está em um estado emocional totalmente instável. Ele continuou me repreendendo. Você não tem o direito de atacá-la dessa forma gratuita. Marcos respirou fundo, tentando manter a calma. Ontem eu te pedi um pouco de compreensão humana. Pedi empatia pela situação. Depois olhou com raiva diretamente para mim. Eu te disse que iríamos apenas adiar a cerimônia por uns 3 meses. Apenas o tempo necessário para ela começar um tratamento sério. A expressão dele ficou ainda mais fria. Então por que você precisa armar esse circo e fazer essa cena ridícula na frente dos meus pais? Ele acrescentou com amargura. Você mesma concordou ontem que esperaria esse tempo. As palavras distorcidas dele me atingiram como um soco no estômago. Ele estava tentando me transformar na vilã irracional e histérica da história, dentro da minha própria casa destruída por ele, como se eu fosse a única culpada pelo fim de tudo. O pai de Marcos não aguentou mais ouvir as asneiras do filho. Ele avançou rapidamente, e antes que qualquer pessoa pudesse evitar a colisão, a mão pesada dele acertou o rosto de Marcos com um tapa estalado e cheio de força. O som do tapa ecoou de forma violenta pela sala vazia. Marcos cambaleou para trás com um impacto surpresa. Lúcia soltou um pequeno grito agudo de susto. Marcos levou a mão ao rosto ardendo. Os olhos estavam cheios de choque e descrença. O pai dele estava literalmente tremendo de raiva e vergonha.
Cale a maldita boca agora mesmo. A voz do homem estava carregada de uma dor profunda. Você desonrou o sobrenome da nossa família hoje. As lágrimas de vergonha começaram a cair pelo rosto do homem endurecido. Você destruiu o coração da melhor mulher que você poderia ter a sorte de ter ao seu lado nesta vida medíocre. Ele apontou o dedo trêmulo para o filho. O filho que eu criei com tanto esforço tinha honra e palavra. Tinha caráter de homem. Eu não criei um covarde sem brio que abandona suas promessas sagradas por causa dos caprichos e manipulações de uma mulher qualquer. A mãe de Marcos começou a soluçar e chorar alto. Ela segurava o braço da minha mãe em busca de apoio mútuo. As duas pareciam igualmente devastadas com o fim daquele sonho de família. Marcos olhou perdido ao redor da sala. Pela primeira vez em muito tempo, ele parecia realmente assustado com as consequências. Mãe... Pai... A voz dele saiu fraca e sem autoridade. Ele percebeu naquele exato momento que estava perdendo o respeito de todos e ficando completamente sozinho naquela jornada egoísta. Eu caminhei com firmeza até a bancada de granito da cozinha. Peguei as chaves da casa que estavam ali. O som metálico das chaves ecoou no silêncio mortal que se seguiu. Marcos! Ele levantou a cabeça para me olhar, esperando algo. Ontem eu te disse que aceitaria adiar o casamento de propósito. Comecei a explicar. Ele franziu a testa sem entender a estratégia. Eu só queria ver quanto tempo exatamente levaria para você me colocar de lado e me humilhar novamente por causa dela. Levantei as chaves no ar para ele ver. Aconteceu em menos de 12 horas de prazo. Respirei fundo, sentindo um alívio amargo. E respondendo à sua pergunta idiota de antes, olhei fixamente nos olhos dele. Não, Marcos, eu não estou simplesmente me mudando de endereço. Fiz uma pequena e dramática pausa para o efeito final. Eu estou indo embora da sua vida para sempre. Eu caminhei lentamente e com dignidade até a porta de saída. Minha mão passou instintivamente pelo meu abdômen, que estava bem escondido sob o moletom largo de lã que eu vestia para me proteger do frio. 6 semanas de gestação. Uma pequena e nova vida crescendo silenciosamente dentro de mim. Por um breve momento de fraqueza, pensei em contar a verdade. Pensei em pegar o exame de ultrassom que estava guardado dentro da minha bolsa e jogar com força na cara do Marcos. Pensei em ver o rosto dele mudar de cor quando descobrisse que tinha abandonado não apenas a noiva no altar, mas também o seu próprio filho primogênito. Mas então, olhei novamente para a Lúcia. Ela ainda segurava o braço dele com aquela posse doentia. Mesmo depois de ver toda a destruição que causou. Mesmo depois do tapa que ele tinha levado do próprio pai por causa dela. Nos olhos dela não havia medo ou arrependimento. Havia uma satisfação maligna e silenciosa. Como se ver eu indo embora derrotada fosse exatamente o troféu que ela queria conquistar. Foi nesse exato momento de epifania que tomei minha decisão final e irrevogável. Marcos já tinha feito a escolha dele naquele dia trágico na porta da igreja. Ele tinha escolhido deliberadamente correr atrás dela e me deixar para trás. Agora, eu escolheria com todas as minhas forças proteger o meu filho da influência de um homem como ele. Bianca, por favor, espera um pouco. A voz dele saiu mais fraca e suplicante do que eu já tinha ouvido em todos os 7 anos. Eu parei por um breve segundo na porta. Ele deu alguns passos rápidos até mim, quase tropeçando. Por favor, vamos conversar com calma, só nós dois. A mão dele segurou meu braço com desespero. Só 5 minutos de conversa, eu imploro. Ele parecia realmente desesperado agora que a ficha estava caindo. Deixa meus pais se acalmarem lá dentro. Depois a gente senta e conversa sobre nós. Ele respirou fundo, tentando me convencer. Não joga fora assim 7 anos inteiros da nossa vida maravilhosa, Bianca, por favor. Eu me soltei da mão dele com uma firmeza que o assustou. Olhei diretamente no fundo dos olhos dele com um desprezo que ele nunca tinha visto antes. Você foi quem jogou o nosso anel de diamante no chão de uma igreja lotada de convidados, Marcos. Minha voz estava calma e gelada. Não fui eu quem jogou fora 7 anos de história e respeito. Inclinei levemente a cabeça, finalizando a conversa. Eu só estou finalmente tirando o lixo da minha vida para poder respirar. O silêncio tomou conta da varanda da casa novamente. Então levantei a mão e simplesmente deixei as chaves da casa caírem no chão de madeira. O som metálico ecoou de forma definitiva. Fique com esta casa assombrada. Olhei com desprezo para a Lúcia. E fique com ela também, vocês se merecem. Depois acrescentei como uma maldição final. Espero sinceramente que o seu complexo de herói e salvador seja suficiente para te sustentar. Minha voz ficou ainda mais fria e cortante.
especialmente quando vocês dois descobrirem por conta própria como é viver em um inferno particular sem ter ninguém por perto. Eu me virei para os homens da transportadora que esperavam. Podem levar o restante de tudo agora, por favor. Eles começaram a carregar as últimas caixas de papelão para o caminhão. Sem olhar para trás nem uma única vez, caminhei para fora daquela propriedade que um dia chamei de lar. Meus pais vieram logo atrás de mim, protegendo-me fisicamente dos olhares curiosos e do silêncio pesado que tinha ficado impregnado dentro da casa. Quando saí finalmente para a calçada da rua, o sol forte da manhã bateu diretamente no meu rosto pálido. A luz estava muito forte, quase dolorosa para os meus olhos cansados. Mas pela primeira vez em muitos dias, desde que toda aquela tragédia tinha começado, eu consegui finalmente respirar fundo, sem sentir que estava me afogando em um mar de mágoa e decepção. Os primeiros 30 dias após a separação foram, sem dúvida, os mais difíceis e sombrios da minha vida inteira. Superar uma traição e um abandono após 7 anos de planos parecia uma cirurgia complexa, feita sem nenhum tipo de anestesia. A dor latejava em todos os lugares da minha alma. Às vezes eu ainda acordava perdida no meio da noite e estendia o braço para o lado vazio da cama, esperando encontrar o calor das costas de Marcos. Mas a cama agora estava sempre fria e vazia. No supermercado da nova cidade, eu ainda pegava automaticamente a marca de café forte que ele tanto gostava, para só então perceber o que estava fazendo e colocar o produto de volta na prateleira com o coração apertado. As lágrimas quase sempre vinham sem aviso nesses pequenos momentos cotidianos. Mas diferente do Marcos, eu não estava completamente sozinha no mundo. Eu me mudei para uma charmosa cidade portuária, Torres, a quase 3 horas de distância da minha antiga vida de dor. Longe das sirenes das viaturas da polícia, longe das memórias que me assombravam em cada esquina. Consegui um ótimo trabalho remoto como designer gráfica em uma agência de São Paulo. Trabalhava com foco total de casa, com as janelas abertas para o mar, deixando o sol e a brisa marinha entrarem na sala. Cada pequeno e sutil movimento que eu começava a sentir na minha barriga me lembrava de algo vital e importante. Eu tinha um motivo nobre e sagrado para continuar lutando e ser feliz. Quando fiz o exame de ultrassom do 3º mês de gestação, a enfermeira sorriu com ternura enquanto examinava as imagens nítidas na tela do computador. "O bebê é muito forte e saudável", disse ela com entusiasmo. Ela mexia no aparelho de gel enquanto falava com carinho. "Os batimentos cardíacos estão absolutamente perfeitos e rítmicos." Depois ela perguntou com naturalidade: "O pai do bebê não pôde vir acompanhar hoje?" O silêncio tomou conta da sala de exames por alguns segundos eternos. Eu olhei fixamente para o monitor, para aquela pequena e divina silhueta que se mexia livremente na tela. Respirei fundo, sentindo uma paz nova. Não, minha voz saiu tranquila e sem mágoa. Somos apenas nós dois nesta jornada. E sorri com sinceridade. E isso é mais do que suficiente para nós. Enquanto minha nova vida começava lentamente a se reconstruir sobre bases sólidas, a vida de Marcos começava a desmoronar de forma acelerada. Eu soube de alguns detalhes através dos meus pais, que ainda mantinham um contato mínimo com os pais dele. E pelo que eu ouvi por alto, a situação dele na capital tinha se transformado em um verdadeiro pesadelo doméstico e profissional. Lúcia tinha se instalado definitivamente na casa que era para ser nossa, agindo como se fosse a dona do lugar. A desculpa dela para tudo era sempre a mesma ladainha. Ela alegava que precisava estar o tempo todo perto do seu único salvador e protetor para não cometer nenhuma loucura. E Marcos, com sua culpa cristã e seu complexo de herói, sempre acreditando que podia consertar a mente quebrada de alguém sozinho. Certa noite fatídica, depois de um turno exaustivo de 12 horas de patrulhamento nas ruas perigosas, Marcos chegou em casa acabado. Ele tinha acabado de atender uma ocorrência de acidente grave na rodovia com várias vítimas. Só o que ele queria era se sentar no sofá, fechar os olhos e descansar um pouco em silêncio. Mas a Lúcia não suportava o silêncio dele, principalmente quando o silêncio não era focado exclusivamente nela e em seus dramas. Ela apareceu na porta do corredor, usando uma das camisetas de algodão largas dele. "Marcos", a voz dela era fraca e acusadora. "Você me prometeu que ia me levar na sessão de terapia hoje à tarde." Marcos esfregou os olhos vermelhos e cansados com as mãos. "Lúcia, eu te mandei 3 mensagens avisando do imprevisto." Ele suspirou com exaustão. Houve um engavetamento com incêndio na rodovia federal. 4 pessoas ficaram presas nas ferragens e o clima estava tenso. Ele passou a mão no rosto suado.
Eu não tive como sair do posto de comando antes de tudo ser resolvido. Ela balançou a cabeça com uma expressão de mágoa infantil. Você sabe muito bem que eu não consigo ter forças nem para olhar o celular quando você não está aqui do meu lado. Ela levou a mão lentamente ao pescoço, em um gesto dramático que ele já conhecia. Eu fiquei horas te esperando na janela da sala. Minha mente começou a me trair. A voz dela começou a tremer de forma controlada. Achei que você tinha morrido em serviço e me deixado sozinha. Eu quase perdi o controle. Ela parou de falar, deixando o suspense no ar. Marcos ficou em um silêncio pesado e cansado. Ela terminou a frase com um olhar vago. Eu quase fiz algo horrível comigo mesma de novo. Aquela frase de efeito ficou suspensa no ar carregado da sala. Marcos ficou apenas olhando fixamente para a Lúcia por alguns segundos que pareceram horas. Antes, cada vez que ela falava daquele jeito manipulador, ele entrava em pânico imediato e absoluto. Corria até ela com o coração na mão. Tentava acalmá-la com promessas vazias. Jurava que nunca, sob hipótese alguma, a deixaria sozinha de novo. Mas naquela noite específica de exaustão, algo fundamental dentro dele tinha finalmente mudado. Talvez fosse o cansaço físico extremo. Talvez fossem os meses acumulados de tensão psicológica constante. Ou talvez fosse a lembrança dolorosa e constante da porta daquela igreja, do vestido de noiva branco e do anel de diamante caindo no chão por causa dela. Marcos respirou fundo e falou com uma voz que ela não conhecia. Lúcia, você não pode e não deve continuar usando essa ameaça sempre que algo não acontece exatamente do seu jeito ou no seu tempo. Ela piscou os olhos várias vezes, chocada, como se não tivesse entendido a mudança de tom. O quê? Marcos continuou com firmeza. Eu tenho um trabalho sério e perigoso. Tenho uma carreira. A voz dele estava carregada de um cansaço existencial. Várias pessoas dependem da minha competência e da minha presença nas ruas. Ele passou a mão no rosto de novo. Eu não posso simplesmente largar tudo e correr para cá toda vez que você se sente um pouco mal ou insegura. O silêncio que caiu na sala foi cortante. A expressão de fragilidade de Lúcia mudou por um breve segundo de descuido. Foi algo rápido, um brilho de raiva genuína. Mas Marcos, treinado para observar, viu claramente a máscara cair. Ela deu um pequeno passo para trás, ensaiando a próxima cena. Depois deixou escapar um choro alto e teatral. Caiu de joelhos no chão da sala, soluçando. Então é isso? Você também está me abandonando agora? Ela começou a gritar entre soluços falsos. Igualzinho a todo mundo fez na minha vida de merda. Eu sabia que esse dia chegaria. Ela levou a mão ao peito de forma dramática. Se você for embora da minha vida agora, se você me deixar... A voz dela ficou ainda mais alta e estridente. Eu juro por tudo que é mais sagrado que vou terminar o que tentei começar naquele viaduto. A menção direta ao viaduto e ao dia do resgate fez o estômago de Marcos se contrair de desgosto. Foi exatamente aquele momento de heroísmo que tinha destruído o seu casamento e a sua felicidade. Ele ficou apenas olhando para ela jogada no chão em uma performance de dar pena. Os gritos e soluços dela ecoavam pelas paredes da casa que ele comprou para mim, mas algo dentro do peito dele tinha esfriado completamente. Marcos finalmente falou com uma voz gélida. Lúcia, você não vai fazer isso. Ela levantou os olhos cheios de lágrimas rapidamente, esperando a capitulação dele, mas a voz dele continuou fria como gelo. E você nunca mais vai usar essa ameaça baixa para tentar controlar cada situação desta casa. Ela piscou novamente, sem acreditar na resistência dele. Marcos continuou seu desabafo. Eu carrego o peso de vidas reais nas minhas mãos todos os dias no meu trabalho na polícia. Eu não posso e não vou carregar a sua vida dessa forma doentia e controladora também. Lúcia ficou em um silêncio absoluto e mortal. Por um segundo inteiro, ela apenas o encarou com ódio. E então, começou a chorar ainda mais alto, em um volume quase insuportável. Marcos ficou ali parado, estático, observando a cena de fora, durante vários minutos longos, sem dizer uma palavra de conforto, sem correr para pegá-la no colo, sem pedir perdão por ter sido insensível. Pela primeira vez desde que aquela garota entrou como um furacão na vida dele, ele simplesmente não reagiu ao teatro dela.
Mas o pior cenário profissional ainda estava para acontecer. Algumas semanas depois desse incidente doméstico, a situação ultrapassou todos os limites éticos do trabalho dele. Era uma manhã agitada no batalhão da polícia. Os policiais estavam fazendo a manutenção e verificação dos armamentos e equipamentos antes de assumirem o turno de patrulha. Marcos estava ao lado da viatura oficial quando ouviu uma voz feminina familiar e estridente ecoar por todo o pátio do quartel. "Onde está o meu herói favorito?" Todos os homens ali presentes pararam o que estavam fazendo no mesmo instante. Viraram-se em uníssono na direção do portão principal. Lúcia tinha entrado no quartel sem ser barrada pela guarda. Ela estava usando apenas um vestido de dormir fino de seda. Os cabelos estavam todos bagunçados e o rosto sem maquiagem. Parecia uma pessoa que tinha acabado de fugir de um manicômio, completamente fora de lugar e de si. Vários policiais trocaram olhares de puro constrangimento e deboche silencioso. Ela caminhou com passos decididos direto até o Marcos, ignorando todos ao redor. Sem hesitar um segundo, ela simplesmente o abraçou com força pela cintura, escondendo o rosto na farda dele na frente de todos os seus subordinados. "Você não respondeu nenhuma das minhas mensagens importantes por mais de 40 minutos", disse ela com uma voz que parecia quase infantil e manhosa. "Eu tive certeza absoluta de que você tinha morrido em algum tiroteio e me deixado sozinha no mundo." O silêncio que se seguiu no pátio do quartel foi pesado e vergonhoso. Marcos podia sentir fisicamente os olhares de pena e julgamento dos seus colegas sobre ele. Ricardo, o mesmo colega que tinha tentado defendê-lo na porta da igreja meses atrás, estava olhando para aquela cena com uma expressão de puro asco e desconforto. O comandante do batalhão apareceu na sacada logo depois, atraído pela confusão. Ele observou toda a cena degradante por alguns segundos de silêncio mortal. Então falou com uma voz que não carregava nenhuma emoção. "Sargento Marcos, no meu gabinete agora mesmo." A ordem foi direta e cortante. Marcos se soltou lentamente dos braços de Lúcia, sentindo uma vergonha que não cabia no peito, e caminhou em direção à sala do comando. O gabinete era pequeno e austero. O comandante fechou a porta com força. Ele ficou olhando para Marcos com uma decepção profunda antes de começar a falar. "Você sempre foi um dos meus melhores e mais promissores sargentos neste batalhão." Marcos não teve coragem de responder nada, apenas ficou em posição de sentido. O comandante continuou com a voz grave. "Mas o que acabou de acontecer lá fora no pátio é algo totalmente inaceitável e prejudicial à nossa imagem." Ele apontou o dedo para a porta fechada. "Eu não vou permitir que este quartel respeitado se transforme em um cenário de drama de novela mexicana de 5ª categoria." Marcos passou a mão trêmula pelo rosto, suando frio. "Senhor, eu peço desculpas. Ela está passando por uma crise psiquiátrica muito séria e complexa." O comandante o interrompeu bruscamente com um gesto de mão. "Todos nós aqui lidamos com crises e tragédias diariamente por profissão, sargento." A voz dele ficou ainda mais firme e autoritária. "As famílias de todos esses homens aqui também entram em pânico legítimo toda vez que a sirene de ocorrência toca." O comandante cruzou os braços sobre o peito. "Mas nenhuma dessas esposas ou namoradas aparece aqui no quartel de pijama e descabelada gritando no meio do turno de serviço?" Marcos permaneceu em um silêncio humilhante. O oficial superior continuou seu sermão. "Aquela garota precisa urgentemente de internação e ajuda de profissionais qualificados." Ele inclinou a cabeça para olhar Marcos nos olhos. "E você, sargento, é um policial militar, não é médico, nem psicólogo e muito menos o salvador da pátria." Marcos respirou fundo, tentando se justificar uma última vez. "Eu fui o único que conseguiu salvar a vida dela naquele dia." O comandante respondeu de imediato sem dó. "Você a salvou fisicamente de cair de um viaduto, sargento. Você não a salvou de si mesma e dos demônios dela." Ele encarou Marcos com firmeza. "E no processo de tentar ser o herói dela, você destruiu o seu próprio casamento promissor e está perdendo rapidamente o respeito dos seus próprios homens." Marcos sentiu o chão sumir sob seus pés de bota. Então o comandante disse algo que ele realmente não esperava ouvir. "O soldado Ricardo Mendes pediu formalmente a transferência de batalhão e de turno hoje cedo por causa de você." Marcos levantou a cabeça em choque. "O quê? Por quê?"
O comandante respondeu secamente. Ele disse que não consegue mais trabalhar em parceria com você, sabendo que aquela garota desequilibrada pode aparecer na linha de frente a qualquer momento. O silêncio que se seguiu na sala foi mortal. O comandante finalmente deu o veredito. Sargento Marcus, você está suspenso das suas funções por 2 semanas a partir de agora. Marcus ficou completamente estático, sem reação. Use este tempo de afastamento para resolver de uma vez por todas a bagunça da sua vida pessoal. O comandante se inclinou sobre a mesa. Ou você resolve este problema de vez, ou pode começar a procurar outro emprego em outra área. Marcus saiu do prédio do batalhão com a cabeça girando e o estômago embrulhado. O sol forte do meio-dia parecia agressivo demais para os olhos dele. Durante muitos anos, aquele quartel tinha sido o seu porto seguro e sua segunda casa de verdade. O uniforme fardado, a viatura, os colegas de combate, tudo aquilo era a base da identidade dele como homem. Agora parecia que tudo o que ele construiu estava escapando por entre os dedos. Ele caminhou até o estacionamento em um silêncio doloroso. Pegou o celular no bolso da farda. Quase por um reflexo condicionado de anos, ele abriu a lista de contatos favoritos. Seu dedo hesitou e parou sobre um nome que ele não deletava. Bianca. Ele ficou encarando a tela iluminada por alguns segundos. Fazia quase 3 meses desde a última vez que ele tinha visto o rosto dela naquela varanda, desde o dia em que ela saiu de casa carregando as caixas e deixou as chaves jogadas no chão de madeira. Marcus apertou o botão verde de ligação com o coração na boca. O telefone chamou uma vez, chamou a segunda vez. Depois, a voz fria e eletrônica da gravação automática respondeu: "O número que você está tentando ligar não existe mais ou não está disponível." Marcus ficou olhando para o aparelho sem entender. Ligou novamente com insistência. A mesma mensagem gravada. Ele tentou desesperadamente abrir as redes sociais dela para mandar uma mensagem. Nada apareceu. Nenhum perfil ativo, nenhuma foto de perfil, absolutamente nenhuma atualização recente. Era como se a Bianca tivesse simplesmente desaparecido da existência dele e do mundo que ele conhecia. Enquanto isso, a mais de 150 quilômetros de distância dali, na Calma Torres, minha vida começava a encontrar um novo e harmonioso ritmo. A casa pequena e aconchegante que aluguei ficava bem perto do mar, com o som das ondas constante. Todas as manhãs, o sol entrava generoso pelas janelas da minha sala de estar. Eu trabalhava concentrada no meu computador na mesa da cozinha que eu mesma escolhi. Às vezes fazia pausas longas apenas para admirar a imensidão azul do oceano. Minha barriga já estava aparecendo de forma bem nítida sob as roupas. 4 meses de gestação. A cada semana que passava, eu sentia o meu bebê se mover com um pouco mais de força e vigor. Naquela tarde de sol, eu estava escolhendo as cores da tinta para o quartinho do bebê. Espalhei várias amostras de cores pastéis sobre a mesa. Azul celeste, amarelo baunilha, verde água suave. De repente, senti um chute bem claro e forte. Levei a mão à minha barriga imediatamente com um sorriso no rosto. "Calma aí, pequeno grande homem", falei baixinho com ternura. "Ainda temos alguns meses de espera." Enquanto isso, na capital, a vida de Marcus continuava em uma espiral de complicações. Quando ele chegou em casa naquela tarde quente, encontrou o apartamento em total escuridão. As cortinas estavam todas fechadas e o ar estava pesado e viciado. "Lúcia!" A voz dele ecoou solitária pelo corredor da casa. Ela apareceu alguns segundos depois, andando descalça, com os olhos muito inchados de choro recente. "Você voltou para casa cedo hoje, sargento." Ela inclinou a cabeça de lado como uma criança curiosa. "Foi por minha causa? Foi saudade?" Marcus largou a mochila de tática no chão com força. "Eu fui suspenso do batalhão por 2 semanas inteiras, Lúcia." Ela ficou parada no meio da sala, estática. "Suspenso? O que isso significa?" "Significa que é por causa daquele espetáculo ridículo que você deu no quartel hoje cedo." O silêncio durou alguns segundos tensos. Então ela perguntou com uma ponta de malícia: "Eles te odeiam agora também, é?" Marcus respirou fundo, tentando não gritar. "Não, eles não me odeiam." Ele passou a mão pelo rosto cansado. "Eles estão apenas exaustos de mim e da minha situação." Lúcia cruzou os braços com desdém. "Eu sabia disso desde o começo." Ela começou a andar de um lado para o outro na sala. "Todo mundo sempre arruma um jeito de me culpar por tudo que dá errado na vida deles." A voz dela foi subindo de tom. "Primeiro foi a minha família horrível.
Agora são os seus colegas de farda invejosos. Marcos ficou apenas observando a cena dela. Lúcia, para com isso. Ela o interrompeu com um grito estridente. Você também vai me abandonar agora, não vai? Me diz a verdade. Os olhos dela começaram a transbordar lágrimas instantâneas. Igualzinho a todo mundo que passou pela minha vida. Marcos ficou em um silêncio cortante por um momento longo. Depois ele respondeu com uma voz carregada de amargura. Eu adiei o meu próprio casamento e destruí meu futuro por sua causa, Lúcia. Ela parou de andar e o encarou. Eu perdi a mulher com quem dividi 7 anos da minha história. A voz dele estava rouca de cansaço. Você acha realmente que tudo isso significa que eu quero te abandonar? Ela não teve o que responder de imediato, mas o brilho de controle no olhar dela continuava lá. Marcos continuou seu desabafo amargo. Você me prometeu solenemente que ia melhorar, que ia procurar ajuda psiquiátrica de verdade, que ia começar a levar a terapia a sério. Ele soltou um suspiro de derrota. Mas você não está fazendo absolutamente nada disso. Está apenas me sugando. Ela apertou os lábios com raiva contida. Eu estou tentando do meu jeito, você não vê? Marcos balançou a cabeça negativamente com clareza. Não, você não está. Ele falou com uma calma assustadora. Você quer que eu seja o seu terapeuta particular, o seu enfermeiro de plantão, o seu eterno salvador de viaduto? O silêncio caiu como uma bomba na sala escura. Então, Lúcia disse a frase que ele já esperava, a sua arma favorita. Ah, se você pensar em me deixar sozinha agora... Ela apontou dramaticamente para a janela aberta do apartamento. Eu juro por tudo que eu vou pular agora mesmo e a culpa vai ser toda sua. Marcos ficou apenas olhando fixamente para ela, sem piscar. Antes, aquela ameaça terrível sempre funcionava como mágica sobre ele. Mas dessa vez, algo fundamental dentro dele tinha finalmente quebrado. Ele cruzou os braços sobre o peito com indiferença. Então pode abrir a janela de uma vez. Lúcia piscou os olhos em choque absoluto. O quê? O que você disse? Marcos repetiu com uma voz gélida. Abre a janela. Ele apontou o dedo para a sacada. Mas não espere mais que eu vá correr para te salvar ou te impedir desta vez. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ela não parecia saber como reagir a essa nova versão dele. Marcos caminhou com passos pesados até a cozinha. Pegou uma garrafa de água na geladeira, tomou um gole longo. Depois, ele disse com desdém: se você sente que está realmente em uma crise de vida, liga agora para o pronto-socorro ou chama uma ambulância do SAMU. Ele colocou a garrafa sobre a mesa com força. Eu não sou mais o seu salvador e nem o seu herói particular, Lúcia. A garota ficou estática no meio da sala escura. Por um minuto inteiro, ela apenas o encarou com um ódio puro e destilado. Como se não estivesse conseguindo processar que tinha perdido o controle emocional sobre ele. Durante todos esses meses, aquela ameaça de suicídio sempre tinha sido a sua carta na manga infalível. Sempre que ela sentia que ele estava se distanciando, ela usava o medo. E Marcos sempre entrava em pânico total. Ele prometia mundos e fundos, cancelava todos os compromissos pessoais, largava o serviço no meio. Ficava vigiando o sono dela a noite inteira, mas desta vez ele permaneceu imóvel como uma estátua de gelo. Ele continuava encostado na bancada de granito, de braços cruzados, com o rosto marcado pela exaustão. Marcos, disse ela bem devagar, com a voz carregada de veneno. Você está realmente falando sério comigo agora? Ele respondeu sem sequer mudar de posição ou de expressão, mantendo a postura firme pela primeira vez em meses de abuso. O silêncio voltou a preencher cada fresta daquele apartamento vazio de alma. Lúcia deu alguns passos calculados em direção à janela da sala. Abriu um pouco mais a cortina pesada. Olhou para trás sobre o ombro, esperando ver o desespero no rosto dele. Mas Marcos continuou ali, parado, apenas observando a cena de fora, sem dizer uma única palavra de impedimento. Depois de alguns segundos de tensão, ela soltou a cortina com raiva. Toda a expressão de fragilidade e desespero desapareceu do rosto dela em um segundo. O rosto dela ficou duro e cruel. Você é exatamente igual a todos os outros homens lixos que eu conheci. Ela cuspiu as palavras. Um hipócrita de farda. Marcos respirou fundo, sentindo um peso sair das costas. Talvez eu seja mesmo.
Ele respondeu com uma calma cortante: "Mas eu estou exausto de você." Lúcia não disse mais nada, percebendo que o jogo tinha mudado. Ela caminhou rapidamente pelo corredor. A porta do quarto bateu com tanta força que o som ecoou por todo o apartamento. Marcos ficou ali, sozinho na penumbra da sala. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo-se envelhecido. Sentou-se lentamente no chão frio da cozinha, encostando as costas no armário. Durante longos minutos, ele apenas ficou ali, digerindo a própria ruína. Então ele pegou o celular com as mãos trêmulas. Abriu o calendário. 3 meses exatos. Exatamente 3 meses desde aquele dia terrível no hospital quando ele fez o pacto. O prazo exato que ele tinha implorado para que eu esperasse. Ele ficou olhando para a data na tela iluminada. O peso avassalador de tudo o que ele perdeu finalmente começou a esmagá-lo. Ele pegou o telefone e discou o meu número de novo, por puro desespero. Chamou uma vez. Chamou a segunda vez. E então veio a mesma gravação eletrônica de sempre. O número que você ligou não está disponível. Marcos desligou com ódio de si mesmo. Tentou de novo e de novo. A mesma resposta mecânica. Ele encarava o aparelho como se ele pudesse mudar a realidade se ele insistisse o suficiente. Depois, ele abriu as redes sociais mais uma vez, buscando qualquer rastro, qualquer sombra da minha existência. Nada. Bianca tinha deletado cada rastro digital e desaparecido completamente do radar dele. Ele passou as mãos pelos cabelos, puxando-os com força. Então ele procurou por outro contato que ele sabia que não falharia. O telefone fixo da casa dos meus pais. Ele discou com o coração batendo na garganta. O telefone chamou várias vezes, parecia uma eternidade. Então, finalmente, alguém atendeu do outro lado. "Alô? Quem fala?" Era a voz grave do meu pai. Marcos respirou fundo, tentando controlar o tremor na voz. "Senhor, por favor, sou eu, é o Marcos." O silêncio do outro lado da linha ficou subitamente pesado e hostil. Finalmente, a voz do meu pai respondeu com um desprezo palpável. "O que você quer conosco agora?" A frieza na voz dele era como gelo. Marcos falou rápido, antes que ele desligasse na sua cara. "Por favor, senhor, não desliga o telefone, eu imploro." Ele respirou fundo, tentando ser convincente. Os 3 meses de prazo que eu pedi finalmente passaram. Houve um pequeno e tenso silêncio do outro lado. Eu cumpri a minha promessa de cuidar da ocorrência. Marcos continuou com a voz trêmula. "A Lúcia está melhor e mais estabilizada agora." Ele apertou o aparelho com tanta força que os dedos ficaram brancos. "Eu preciso desesperadamente falar com a Bianca. Por favor, me diga onde ela está." A voz dele começou a falhar de vez. "Eu preciso explicar tudo o que aconteceu, pedir perdão de joelhos. Nosso casamento ainda pode ser salvo, ainda pode acontecer." Do outro lado da linha veio uma risada curta, seca e amarga que o gelou. "Casamento, garoto? Você só pode estar brincando com a minha cara." A voz do meu pai ficou ainda mais dura e cortante. "Você realmente perdeu o juízo, não foi?" Tete Marcos tentou argumentar, mas o homem continuou sem dar chance. "Você acha de verdade que a minha filha, depois de ser abandonada de forma humilhante no altar na frente de centenas de pessoas, está lá sentada esperando pacientemente você terminar seus jogos de herói de subúrbio?" Marcos fechou os olhos com força, sentindo as lágrimas virem. "Eu amo ela mais que tudo," ele disse em um sussurro abafado. "Eu sei que lá no fundo ela também ainda me ama." Ele respirou fundo, buscando coragem. "Ela só precisa me ouvir uma última vez, eu juro." O silêncio voltou. Então, meu pai respondeu com uma voz definitiva. "Ela não quer e não vai te ouvir nunca mais." As palavras vieram frias e certeiras. Na verdade, ele fez uma pausa dramática para o golpe final. "Ela não pronuncia o seu nome maldito há mais de 2 meses." E Marcos sentiu o estômago afundar em um abismo. A voz continuou impiedosa. Ela foi embora para longe, mudou de cidade, mudou de vida e recomeçou tudo do zero. Ele respirou fundo antes de terminar o serviço. E ela está infinitamente melhor e mais feliz sem a sua presença tóxica por perto. Marcos apertou o telefone com desespero. "Por favor, senhor, me ajude." Mas a voz do meu pai o interrompeu com autoridade. "Você nunca mais vai conseguir encontrá-la nesta vida." A última frase veio carregada de um aviso sério.
E se por um milagre ou desgraça você a encontrar na rua um dia, é melhor fingir que nunca a conheceu, pelo bem da sua saúde. Então a ligação foi cortada de forma abrupta. O som da linha desligada ficou ecoando como um martelo no ouvido de Marcos. Ele ficou ali parado, estático, no meio da cozinha escura. O telefone escorregou da mão dele e bateu com força no chão. Naquele exato momento de solidão, Marcos finalmente percebeu a extensão do que tinha feito. Ele tinha perdido tudo o que realmente importava por uma fantasia de heroísmo. Meses depois, minha vida em Torres tinha mudado de forma radical e maravilhosa. Casa pequena, perto do mar, agora estava repleta de vida e de pequenas coisas novas espalhadas. Roupas coloridas de bebê dobradas com carinho nas gavetas. Uma estante com brinquedos educativos e coloridos. E no canto do meu quarto, banhado pela luz da manhã, estava o berço. Eu estava agora com quase 7 meses completos de gravidez. Naquela manhã de sol, saí da clínica particular depois de fazer mais um exame de rotina. Tudo estava absolutamente perfeito com a gestação. O médico garantiu que o meu bebê estava muito saudável e crescendo exatamente dentro do esperado. O sol estava brilhando forte quando caminhei calmamente pelo centro comercial charmoso da cidade litorânea. Eu usava um vestido de algodão leve e florido. Minha barriga já estava grande e redonda o suficiente para que qualquer pessoa notasse de imediato que eu estava esperando um filho. Passei em uma confeitaria local e comprei alguns sonhos e pães de queijo. Ultimamente, eu tinha tido muitos desejos por doces e massas. Sentei-me em uma mesa charmosa do lado de fora de um café de frente para a praça. Abri um livro novo sobre cuidados com recém-nascidos e comecei a ler com calma. O vento que vinha do mar estava muito agradável naquela manhã. Eu sentia uma paz interior que nunca tinha experimentado antes. Enquanto isso, a poucas ruas de distância dali, por uma ironia do destino, Marcos também estava naquele mesmo centro comercial, mas a vida dele parecia ter sido sugada. Ele estava visivelmente mais magro, quase doentio. Os ombros, antes sempre retos e imponentes de policial, agora estavam curvados para a frente. Havia olheiras profundas e escuras sob os seus olhos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em apenas alguns meses de sofrimento. Marcos não estava naquela cidade por passeio ou turismo. Ele estava ali buscando um especialista em psiquiatria forense para tentar resolver o caos em que sua vida se transformou. O batalhão da polícia tinha deixado muito claro que ele precisava apresentar um relatório médico detalhado sobre a situação de Lúcia antes de qualquer chance dele voltar ao trabalho de rua. A situação com a garota tinha se tornado insustentável. Ela gritava noites inteiras, quebrava tudo dentro de casa em surtos de raiva, ameaçava se ferir com facas e sempre, invariavelmente, culpava o Marcos por cada grama de infelicidade dela. Naquele dia específico, ela tinha ficado dormindo no carro estacionado, alegando estar em um estado de exaustão extrema. Marcos caminhou até o café da praça para esperar enquanto a farmácia de manipulação preparava uma receita urgente. Foi exatamente aí que o destino agiu. Ele empurrou a porta de vidro da cafeteria. O pequeno sino sobre a porta tocou suavemente, avisando a entrada de um cliente. Eu levantei os olhos do meu livro por um breve instante, atraída pelo som, e nossos olhares se chocaram no meio do salão. O mundo pareceu congelar e parar de girar naquele milésimo de segundo. Marcos ficou completamente imóvel, como se tivesse visto um fantasma. A bandeja de doces finos na vitrine estava logo ali ao lado dele, mas ele nem sequer notou a existência dela. Os olhos dele estavam fixos de forma maníaca no meu rosto. Depois, lentamente e com um tremor visível, o olhar dele desceu até a minha barriga. Grande, redonda, imponente e inconfundível sob o vestido leve. Eu vi o momento exato em que a ficha caiu e ele conectou todos os pontos da história. Os 7 anos de namoro. O dia do nosso casamento interrompido, o meu desmaio na paróquia, o tempo no hospital, tudo pareceu se encaixar na mente dele como as peças de um quebra-cabeça cruel. O rosto dele perdeu absolutamente toda a cor, ficando cinzento. Bianca? A voz dele saiu fraca, trêmula, quase um sussurro inaudível. Ele deu um passo vacilante em minha direção, como se estivesse caminhando sobre nuvens. Bianca, é você mesma? Ele chegou até a minha mesa e praticamente desabou na cadeira vazia à minha frente, sem pedir licença. As pessoas nas mesas ao redor começaram a olhar com curiosidade para a cena. Mas Marcos parecia ter ficado cego para tudo, exceto para a minha barriga de grávida. Você está grávida,
Completei a frase dele com uma calma que o assustou. Fechei o meu livro devagar e o coloquei sobre a mesa. Sim, Marcos, eu estou esperando um bebê. O silêncio que se seguiu entre nós dois foi tão denso que parecia sufocar. Marcos passou as mãos trêmulas pelo rosto suado. Os ombros dele começaram a chacoalhar em um choro silencioso. Meu Deus do céu, ele murmurou, tentando buscar ar. Naquele dia no hospital. Ele levantou os olhos vermelhos para me encarar com angústia. Aquele dia na igreja, quando você desmaiou de dor. Ele engoliu em seco, com a voz embargada. Você já estava carregando o nosso filho ali, não estava? Eu apenas o encarei com um olhar neutro e gelado. As lágrimas de arrependimento começaram a escorrer livremente pelo rosto dele. Marcos se inclinou sobre a mesa pequena, enterrando o rosto nas mãos. Os soluços vieram fortes e descontrolados agora. Por que você não me contou a verdade naquele dia, Bianca? A voz dele saiu totalmente quebrada e cheia de dor. Se eu soubesse que você estava grávida de um filho meu... Ele levantou a cabeça rapidamente, buscando os meus olhos. Eu juro por tudo que eu teria ficado ao seu lado naquele altar. Eu teria deixado a Lúcia para trás naquele mesmo segundo sem olhar para trás. Nós teríamos criado o nosso filho juntos, felizes. A voz dele estava carregada de um desespero tardio e inútil. Ele é meu filho de sangue, não é? Ele é um pedaço meu. Eu observei Marcos em silêncio absoluto por alguns segundos, deixando o peso das palavras dele pairar no ar. Depois me inclinei levemente para a frente, diminuindo a distância entre nós. Você realmente acredita no que está dizendo agora, Marcos? Minha voz saiu calma, mas carregada de uma frieza que o gelou até a alma. Marcos ficou confuso e calado. Eu continuei meu raciocínio impiedoso. Você realmente acha que eu ia permitir que o meu filho crescesse em um ambiente tóxico onde o próprio pai abandona a família para correr atrás de outra mulher toda vez que ela decide fazer um drama ou estalar os dedos? Marcos abriu a boca para tentar se defender, mas não conseguiu articular nenhuma palavra. Eu continuei a despejar a verdade. Na porta daquela igreja, você não pensou nos nossos 7 anos de história. Você não pensou no nosso compromisso sagrado. Você não pensou na minha dor. Olhei diretamente no fundo das pupilas dele, sem desviar. Você só pensou nela e no seu ego de salvador. Ele abaixou a cabeça, derrotado e envergonhado. Eu continuei com o golpe final. Se eu tivesse te contado sobre a gravidez naquele dia de caos, minha voz ficou ainda mais firme. Você teria ficado ao meu lado apenas por um senso de obrigação moral ou por culpa pura. Não teria sido por amor genuíno a mim ou ao bebê. Marcos não disse absolutamente nada, apenas continuou chorando. Eu me levantei da cadeira com dignidade. Peguei minha sacola de doces e meu livro. O meu filho não precisa e não merece ter um pai com esse tipo de caráter, Marcos. Ele levantou a mão lentamente, quase tentando tocar a minha barriga. Mas eu dei um passo rápido para trás, negando o contato. Volte para a sua vida de herói e de salvador, Marcos. Você fez a sua escolha naquele dia e agora precisa conviver com ela. Minha voz foi tranquila e definitiva. Eu vou cuidar muito bem do meu filho sozinha. Sem olhar para trás nem uma única vez, caminhei com passos firmes para fora da cafeteria, deixando o Marcos ali sozinho, quebrado e sem nada, sentado naquela mesa de café. Marcos permaneceu estático na mesa da cafeteria por muito tempo depois que eu sumi de vista. Ele nem sequer percebeu quando o seu café na xícara esfriou completamente. As pessoas ao redor continuaram suas vidas e conversas banais, mas para ele, o mundo tinha acabado de desmoronar pela segunda vez, de forma definitiva. Na mente atormentada dele, apenas uma imagem se repetia em looping infinito. A minha barriga de 7 meses. O filho dele que ele nunca conheceria. Marcos passou as mãos pelo rosto molhado novamente. O peito dele parecia apertado demais, como se estivesse sob toneladas de concreto. Por todos esses meses, ele tinha se convencido de que perder a Bianca já era a pior punição possível para os seus erros. Mas agora, descobrir que tinha perdido também o seu próprio filho, aquilo era uma dor insuportável de carregar. Do lado de fora, estacionada no calor do sol, Lúcia ainda dormia no banco do passageiro. Quando Marcos finalmente voltou para o carro, abriu a porta do motorista sem dizer uma única palavra. O barulho seco da porta acordou a garota. Marcos, ela disse esfregando os olhos com preguiça. Você conseguiu comprar os meus remédios controlados na farmácia? Marcos não respondeu nada de imediato.
Ele ligou o motor do carro com mãos trêmulas. Ficou alguns segundos encarando o volante em silêncio absoluto. Então ele falou com uma voz de túmulo. Eu acabei de ver a Bianca aqui na praça. Lúcia ficou imóvel no banco, o sono desaparecendo na hora. O quê? Como assim? Marcos continuou olhando fixamente para a estrada à frente. Ela estava aqui, sentada em um café. Ele respirou fundo, tentando conter o choro. Bem ali na nossa frente. Lúcia franziu a testa com desdém. E daí? O que isso tem a ver com a gente agora? Marcos virou lentamente a cabeça para encarar a garota. Os olhos dele estavam vermelhos e carregados de ódio. Ela está grávida, Lúcia. Muito grávida. O silêncio dentro do carro ficou pesado como chumbo. Lúcia piscou algumas vezes, tentando processar a informação. Grávida? Mas... Marcos assentiu com a cabeça, com a voz embargada. De quase 7 meses pelo tamanho da barriga. Ela ficou olhando para ele por alguns segundos, buscando uma saída. Então disse com maldade: Isso não significa necessariamente que esse filho seja seu, Marcos. Ela pode ter seguido a vida com outro. Marcos virou completamente o corpo para ela com um olhar assustador. Aquele filho é meu e eu sei disso. A resposta saiu com uma firmeza que a calou. Eu fiz as contas agora mesmo. Ela já estava grávida naquele maldito dia no hospital quando eu a deixei sozinha. Ele passou a mão pelos cabelos com desespero. Ela estava carregando o meu filho enquanto eu estava ocupado salvando você de um teatro. Lúcia desviou o olhar para a janela, incomodada com a verdade. E por que ela não te contou então se era seu? Marcos soltou uma risada amarga e histérica. Porque eu estava ocupado demais bancando o seu herói particular e te dando toda a minha atenção. As palavras ecoaram com força dentro do carro fechado. Lúcia cruzou os braços em posição defensiva. Você está tentando me culpar pelas suas escolhas agora, sargento. Marcos apertou o volante com tanta força que parecia que ia quebrá-lo. Eu destruí a porcaria da minha vida inteira! Ele gritou. Perdi o meu casamento, perdi o meu primeiro filho e estou perdendo a minha carreira na polícia por sua causa. Lúcia respondeu na mesma moeda, gritando também. Eu nunca te obriguei a fazer nada por mim. Você veio porque quis bancar o Salvador. Marcos virou para ela com os olhos injetados. Não? Você escolheu milimetricamente o dia do meu casamento para subir naquele viaduto e chamar a atenção. Você exigiu por nome que eu fosse até lá negociar. Lúcia ficou em um silêncio culpado. Marcos continuou o desabafo. Durante todos estes meses, você me manipulou para eu acreditar que a sua vida dependia exclusivamente da minha presença 24 horas por dia. Ele respirou fundo, buscando ar. Eu joguei tudo o que eu amava fora por causa dessa sua mentira de fragilidade. Lúcia bateu a mão com força no painel do carro. Você escolheu fazer tudo isso porque gosta de se sentir importante e necessário. Ela gritou com ódio. Eu estava realmente mal e você veio porque quis. O silêncio hostil voltou a tomar conta do veículo. Marcos finalmente ligou a marcha e começou a dirigir sem rumo. Alguns minutos depois, Lúcia perguntou com medo. Para onde você está me levando agora? Marcos respondeu secamente sem olhar para ela. Para o Hospital Psiquiátrico Estadual. Lúcia ficou completamente rígida no banco, o pânico subindo. O quê? Você enlouqueceu? Marcos respondeu com uma calma absoluta. Você precisa de ajuda de profissionais de verdade, não de um policial cansado. Ela começou a balançar a cabeça em negação frenética. Não, eu não vou ser internada em nenhum hospital. A voz dela ficou cada vez mais alta e desesperada. Eu não vou para lugar nenhum. Marcos manteve os olhos fixos na estrada. Vai sim, Lúcia. Hoje isso acaba. Ela começou a puxar a maçaneta da porta do carro em movimento. Para este carro agora. Eu vou descer aqui mesmo. Marcos freou o veículo bruscamente no acostamento de terra. O carro parou com um solavanco violento. Ele destravou as portas. Então pode descer agora mesmo. Lúcia ficou olhando para ele sem acreditar na mudança de comportamento. Marcos repetiu com autoridade. Desce do carro agora. Ela respirou pesado, tentando a última cartada. Ah, se você me largar aqui sozinha nessa estrada... A voz dela ficou carregada de veneno e ameaça.
Eu juro que vou dizer para o seu comandante e para todo mundo que você abusou de mim e me agrediu. Marcos não respondeu de imediato. Ele apenas a encarou com um olhar de puro vazio e indiferença. Pode fazer isso, Lúcia. A resposta saiu fria e cortante. A minha vida já está completamente destruída mesmo. Eu não tenho mais absolutamente nada a perder. Ele abriu a porta do passageiro por dentro. Eu não me importo mais com nada que venha de você. Lúcia percebeu naquele exato momento que tinha perdido todo o poder de manipulação sobre ele. Ela saiu do carro bufando de raiva, bateu a porta com toda a força e começou a caminhar sozinha pela estrada de terra. Marcos ficou ali parado dentro do carro, sozinho com o silêncio. Ele encostou a testa no volante gelado e chorou como nunca tinha chorado antes. Não chorou como o sargento Durão ou o herói de ocorrência. Chorou como um homem que percebeu, tarde demais, que tinha destruído pessoalmente tudo o que realmente amava no mundo. O inverno rigoroso chegou alguns meses depois naquela região. Na minha nova e pacífica cidade litorânea, o frio vinha acompanhado de um vento cortante que soprava direto do oceano. Mesmo assim, dentro da minha pequena e aconchegante casa, tudo parecia aquecido e cheio de luz. Aquele lugar tinha se tornado o meu verdadeiro refúgio sagrado. E então, em uma madrugada silenciosa e estrelada, o pequeno Liam nasceu. O parto foi tranquilo e rápido. Quando a enfermeira colocou o meu filho nos meus braços pela primeira vez, senti uma conexão e um amor que eu nunca tinha experimentado antes em toda a minha vida. Todo o peso morto do passado parecia subitamente muito distante e irrelevante. Liam abriu os olhinhos lentamente, com curiosidade, e naquele exato instante de perfeição, eu tive a certeza absoluta de uma coisa. Eu tinha tomado a decisão mais correta e corajosa da minha vida. Aquele bebê era a prova viva de que sair daquela história de traição tinha sido a única maneira de salvar a sanidade de nós dois. Algumas semanas depois, eu estava sentada no sofá da sala, amamentando o Liam calmamente, quando a campainha tocou. Meu pai estava passando alguns dias comigo para me ajudar com os primeiros cuidados do bebê. Ele se levantou do sofá e foi atender a porta. Ouvi o som da porta se abrindo, seguido de um longo e pesado silêncio. Alguns segundos depois, meu pai chamou com uma voz dura. Bianca, você tem uma visita indesejada aqui fora. Coloquei o Liam com todo o cuidado do mundo no berço ao meu lado. Caminhei lentamente até a entrada da casa, sentindo um frio na barriga. Quando cheguei à porta da varanda, vi o Marcos parado ali. Ele estava irreconhecível, muito mais magro e com um aspecto de doente. Tinha uma barba por fazer de dias e os olhos estavam afundados e sem brilho. Ele parecia um homem completamente quebrado por dentro. Nas mãos trêmulas, ele segurava uma pequena caixa prateada com um laço. Ele engoliu em seco quando os nossos olhares se cruzaram. Eu soube que o nosso bebê finalmente nasceu. A voz dele estava extremamente rouca e falha. Eu sei perfeitamente que não tenho nenhum direito moral de estar pisando aqui na sua frente agora. Ele respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Mas por favor, Bianca, eu te imploro, me deixa ver ele por apenas 1 minuto. Meu pai deu um passo protetor à frente imediatamente, bloqueando a entrada da casa com o corpo. Você perdeu qualquer direito sobre este bebê no exato momento em que abandonou a mãe dele no altar na frente de todo mundo, Marcos. O sargento abaixou a cabeça, derrotado pelas palavras verdadeiras. Eu toquei gentilmente no braço do meu pai, sinalizando que estava tudo bem. Ele me olhou com preocupação por um momento, mas depois se afastou para o lado, me dando espaço. Marcos olhou para mim novamente com uma dor imensa nos olhos. E naquele momento de confronto, algo final dentro dele pareceu quebrar. Ele caiu de joelhos ali mesmo na madeira da varanda, chorando copiosamente. Como ele se chama? A voz dele estava carregada de uma emoção que ele não conseguia mais conter. Liam, respondi de forma curta e direta. Marcos começou a chorar de verdade agora, um choro de arrependimento profundo. Eu fui um completo idiota egoísta, Bianca. Ele apertou a pequena caixa prateada contra o peito com força. Eu destruí pessoalmente tudo o que nós tínhamos construído com tanto amor. As lágrimas escorriam sem parar pelo rosto dele. Eu deixei a Lúcia definitivamente meses atrás, depois que percebi quem ela era de verdade. Comecei a fazer terapia séria todos os dias. Pedi minha demissão oficial do batalhão da polícia.
Ele respirava com muita dificuldade agora, entre soluços. Eu entendi absolutamente tudo o que eu perdi agora que é tarde demais. Ele levantou os olhos suplicantes para mim. Por favor, Bianca, me deixa tentar consertar isso de alguma forma. Eu trabalho dia e noite, faço o que for preciso para te reconquistar. Eu só quero a minha família de volta, eu imploro. O silêncio tomou conta da varanda, quebrado apenas pelo som das ondas do mar ao fundo. Eu olhei para aquele homem quebrado por alguns segundos longos. Depois falei com calma. Abre a caixa que você trouxe. Marcos pareceu confuso com o pedido, mas obedeceu prontamente com as mãos trêmulas. Ele abriu a pequena caixa prateada com cuidado. Dentro havia um par minúsculo de sapatinhos de bebê de tricô azuis. Eram pequenos, delicados e feitos de lã macia. Eu dei um pequeno e triste sorriso ao ver o presente. São realmente lindos, Marcos. Ele levantou os olhos rapidamente e uma pequena chama de esperança egoísta brilhou no rosto dele. Eu vou colocar esses sapatinhos no Liam hoje mesmo depois do banho dele. Continuei com a voz firme. E vou dizer para ele, quando ele crescer, que eles foram um presente enviado pelo homem que ajudou biologicamente a dar a vida a ele. A expressão de Marcos mudou instantaneamente ao ouvir o termo homem que ajudou. A esperança desapareceu do rosto dele. Eu continuei meu veredito final. Eu te perdoo sinceramente por tudo, Marcos. Ele levantou a cabeça devagar, sem entender. Eu te perdoei no exato momento em que você deixou de ter qualquer importância real na minha vida emocional. Minha voz continuava calma e equilibrada. Eu não quero e não vou permitir que o meu filho cresça com o peso do rancor ou do ódio dentro desta casa. Marcos parecia estar sendo destruído por dentro a cada palavra minha, mas eu ainda não tinha terminado o que precisava ser dito. Mas entenda bem uma coisa. Te perdoar não significa, sob hipótese alguma, que você vai entrar por essa porta ou fazer parte da nossa rotina. Ele fechou os olhos com força, sentindo o golpe final. As lágrimas continuaram caindo no chão da varanda. O Liam não vai crescer tendo que juntar os pedaços das suas decisões egoístas e do seu caráter fraco de herói. Eu dei um pequeno passo para trás, preparando-me para fechar a porta. Você vai cumprir rigorosamente todas as suas responsabilidades legais e financeiras como genitor. E isso é absolutamente tudo o que teremos de você. Marcos continuou ali ajoelhado, sem dizer mais nada, a alma totalmente exposta. Minha voz foi a última coisa que ele ouviu antes do som seco da porta se fechando. Eu já fui a noiva mais feliz deste mundo um dia, Marcos. Fiz uma pequena pausa carregada de significado. É uma pena que o policial decidiu brincar de ser o herói da mulher errada. Então fechei a porta da frente de vez, deixando o Marcos do lado de fora, no frio e na solidão que ele mesmo escolheu. Caminhei de volta para a minha sala quente e aconchegante. Liam continuava dormindo o sono dos anjos no seu berço. A luz suave e dourada do fim da tarde de inverno entrava generosa pela janela, iluminando o ambiente. Peguei meu filho nos braços com todo o cuidado e amor do mundo. Balancei ele devagar, sentindo o cheirinho de bebê que ele tinha. E pela primeira vez em muito, muito tempo, senti com todo o meu ser que aquela história triste e conturbada finalmente tinha terminado para dar lugar a uma nova vida cheia de luz. Se inscreva para mais vídeos como esse.